Hoje em dia tem se ouvido muito que alguns pensam, ou imaginam e pregam que a salvação é pela fé somente. Mas eu quero dizer para vocês, nesse pequeno curto espaço de tempo, virgens loucas e virgens prudentes. As virgens prudentes foram salvas pela fé e pelas obras. As virgens prudentes. As virgens loucas tinham fé da mesma maneira que foram reprovadas pela fé, pelas obras. Né? Capítulo 3, versículo 21. Está escrito assim, no título da leitura. Eu não vou ler todos, vou ler um versículo aqui, mas vou ler o título e um versículo. O título da leitura diz assim: a justificação pela fé em Jesus Cristo. O título está dizendo aqui. Agora o Paulo fala de que maneira que é essa justificação pela fé. Ele dá uma explicação aqui de que maneira que é a explicação. Ele dá uma explicação de que maneira que é a salvação pela fé. No versículo 28, ele faz uma conclusão. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Aí, se você for para Tiago, aí quando você vai para Tiago, no capítulo 2, Tiago capítulo 2, versículo 14, o título também da leitura diz assim: a fé sem as obras para nada aproveita. E agora? Porque no versículo 14 diz assim: meus irmãos, que proveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? Tiago está dizendo aqui. Então não parece, não dá uma impressão que os dois estão em contradição, que os dois estão se contradizendo? Que um fala que é por lei da fé, outro fala que a fé sem as obras é morta, que tem que ter obra. Eu queria fazer uma pequena explicação em cima disto, sem falar muito, porque se nós formos a salvação pela fé somente e andarmos de qualquer forma e jeito no mundo, vem para a igreja de qualquer forma e maneira, porque a fé, eu creio em Jesus, dizer que só a fé salva, os demônios também creem aí e se estremece. Tiago fala, né, que os demônios também creem e se estremece. Então nós precisamos ter fé e obra. As virgens loucas, por que eram loucas? Eram virgens, eram cristãos, mas por que louca? Por que o título de louca para a virgem? Porque andava de qualquer forma e maneira cometendo loucura, né? Quem é o louco senão aquele que tem o coração dobre, dois corações, um dentro e um fora, não tem firmeza, não tem convicção? O homem de coração dobre, diz o Evangelho, Tiago fala, ele é inconstante, não fica nem dentro nem fora, ora lá, ora cá, dentro e fora da igreja. Será que a fé desse vai salvar? Ele tem fé, mas as suas obras estão reprovando ele. E quantos que não têm desta forma e maneira, quantos que estão vivendo esta qualidade de vida, um pé dentro e um fora da igreja, vivendo no mundo, no pecado, de qualquer maneira, e dentro da igreja, achando que crendo em Deus, que eu creio em Deus, ele vai se salvar. As cartas de Hebreus diz que a terra quem bebe a chuva que muitas vezes cai sobre ela. A terra quem bebe a chuva que muitas vezes cai sobre ela e produz o fruto proveitoso por aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Mas aqui produz espinhos e abrolhos, perto está da maldição, seu fim é ser queimada. Então,
Vamos ver o que nós estamos produzindo, o que vocês estão produzindo, que fruto que nós estamos dando, se é espinhos e abrolhos, que obra, que ações, que atitude nós estamos produzindo. Porque dentro desses evangelhos, quando Paulo fala justificação pela fé, que a conclusão que ele dá, concluímos, pois que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei, é semelhante ao ladrão na cruz. O ladrão na cruz, no momento da sua morte, ele, Senhor, tem misericórdia de mim, foi perdoado naquele momento, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Então, Jesus não olhou para as obras daquele ladrão, o que ele tinha feito passado. Não, hoje estará comigo no paraíso. Mas se aquele ladrão não morresse aquele dia, então a salvação dele foi aquele dia. Mas se ele não morresse, vamos supor que ele não morresse, passasse a viver novamente, e os homens permitissem ele viver, e dali para frente, ele vivesse uma vida novamente de impiedade, conforme ele estava vivendo, mas será que ele ia ser salvo? Não. Porque se ele passasse a praticar as mesmas as atitudes e ações, depois do batismo, depois do homem conhecer, converter, conhecer Jesus, voltar novamente ao mundo do pecado, viver aquela prática, é como o cão que voltou ao próprio vômito, é como a porca lavada ao esposador da lama, diz o Evangelho. Então, a partir do momento, a salvação pela fé é conhecer o Jesus agora. Eu entendi quem é Jesus, eu conheço Jesus, eu creio em Jesus, sou salvo pela fé, fomos batizamos, estamos limpos de toda a impureza, pecado, pelo sangue de Jesus, no tanque do batismo, pela aceitação de Cristo como nosso Salvador. Então fomos salvos pela fé. Naquele momento, fomos salvos pela fé. Essa é a conclusão que o apóstolo Paulo fala. Como ladrão na cruz, foi salvo pela fé. Mas a partir do momento do batismo, da conversão, ele precisa ser ensinado, instruído o que deve, o que não deve, viver na prática do Evangelho, no ensino de Jesus, para ter uma vida santa, continuar na santificação, continuar na santidade que ele teve no tanque do batismo, continuar naquela santidade que ele recebeu no tanque do batismo. Está certo que o que nos lava, o que nos purifica é o sangue de Cristo, né? Mas, se eu não estiver enganado, Pedro fala a respeito de pecado para a morte, pecado que não é para a morte, e muitos falam que pecado para a morte é aquele que blasfema do Espírito Santo, né? Agora eu queria entender isto. Se eu não me engano é Pedro. Pedro, se eu não estiver enganado. Aí ele fala que havendo a concupiscência gerado, dá à luz o pecado. E o pecado sendo consumado, gera a morte. Morte do quê? Da carne. Morte da carne. Então, havendo a concupiscência gerado, quando gera a concupiscência, formou, deu à luz o pecado. Já deu à luz o pecado. E o pecado sendo praticado, praticou, morreu. Que morte é esta? É a morte do corpo? Outro apóstolo fala assim, que aquela que vive em deleite, vivendo no mundo em deleite, vivendo está morta. Ora, morte do quê? Está morta do quê? Aquela que vive na prática do pecado, aqui vive a viúva, fala da viúva que anda em deleite no mundo, no gozo do prazer da carne no mundo, vivendo está morta. O evangelho de Jesus é verdadeiro. Então, é como a virgem louca, vivendo está morta, aquela que vive em deleites, né? Então, esse pequeno curto espaço de tempo, a partir da salvação pela fé, até no momento do seu batismo, conheci Jesus, fui salvo pela fé. Estou salvo pela fé. A partir desse momento, as obras precisam cooperar com a fé. A partir do momento do batismo, é preciso ter ações, uma vida cristã, de santidade, de caráter, de honestidade,
viver o Evangelho, tirar o pecado, deixar o pecado de lado, né? Desprezar, despojar de tudo que é mal, desfazer das obras do mal, aquilo que é mal das nossas vidas, desfazer de toda a aparência do mal. O apóstolo fala: apartai de toda a aparência do mal. Tudo que nos prejudica, que nos faz mal, vamos procurar apartar. Amém?